Shabbat Shalom, hoje nós vamos tratar da Parashá Matot, que ela se encontra no Sefer Bamidbar, no livro de Números, capítulo 30, verso 2, ao capítulo 32, verso 42, ressaltando-se que a numeração das Bíblias cristãs é diferente, razão pela qual nas Bíblias cristãs a Parashá tem início no capítulo 30, verso 1. Pois bem, a Parashá tem o nome de Matot, e em hebraico Matot significa tribos. E este nome se extrai do primeiro verso da Parashá, que é o capítulo 30, verso 2, ou, nas versões cristãs, o capítulo 30, verso 1, em que vai aparecer a palavra Matot, ou seja, tribos, uma referência às tribos de Israel. E o primeiro verso desta Parashá assim dispõe: Vaidaber Moshe el Rashei Hamatot Livnei Israel Lemor, Zerhadavar Asher Tzivá Yahweh. Tradução: E disse Moisés, aos líderes das tribos, ou seja, das Matot, dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que ordenou o Eterno. E nesta Parashá nós lemos que o capítulo 30 trata de diversos votos, promessas ou juramentos feitos pelos hebreus. E daí nós temos que estudar esses votos, promessas ou juramentos. E em hebraico a palavra é neder, singular, ou nedarim, plural. O que são nedarim no plural? Nedarim são votos, promessas ou juramentos que alguém faz perante o Eterno. Então, nedarim são esses votos, juramentos ou promessas que alguém os estabelece diante do Eterno. E estes votos, eles são classificados basicamente em 3 modalidades. A primeira modalidade é o do voto chamado de voto proibitivo ou voto negativo, que é um sinônimo. O que é um voto proibitivo? É aquele em que a pessoa se abstém de fazer ou de desfrutar de algo que é lícito à luz da Torá. Então, no voto negativo, a Torá permite você a fazer alguma coisa, porém você faz um voto perante o Eterno no sentido de que você irá se abster daquela conduta, ainda que ela seja lícita, de acordo com a Torá. Um exemplo: o sexo durante o casamento é lícito. Porém, alguém poderia fazer um voto de abstinência temporária de sexo para dedicar-se integralmente à vida espiritual por meio de orações. Ou seja, o sexo no casamento é lícito, mas você pode fazer um voto perante o Eterno de se abster da atividade sexual por um tempo para dedicar integralmente a sua vida espiritual naquele período de tempo. Este exemplo que eu dei, ele consta inclusive dos Ketuvim Netzarim, em Corintaya Aleph, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 7, Paulo escreveu: Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás, não vos tente pela vossa incontinência. Então, nesse texto, Paulo, ele falou que a pessoa poderia se abster, um cônjuge poderia se abster do contato com o outro, obviamente um contato sexual, para quê? Para se aplicar ao jejum e à oração. Mas ele aconselha que isso não dure muito tempo,
para que a pessoa não fosse tentada por Satã, por Satanás. E daí ela poderia retomar a atividade sexual. Então, isto é um exemplo de voto proibitivo ou negativo. Ou seja, a Torá permite uma conduta, mas você se abstém dela temporariamente, pois faz um voto perante o Eterno. No judaísmo antigo, nós lemos que alguns, nem todos, mas alguns essênios faziam o voto de celibato, ou seja, eles não se casavam e não mantinham relações sexuais, pois eles tinham a ideia de manter uma vida totalmente consagrada a questões espirituais e não ao prazer físico, ainda que o prazer sexual no casamento seja lícito. Então, os essênios, muitos faziam o voto de celibato, eles não se casavam, eles não mantinham relações sexuais. O próprio Yeshua HaMashiach, nós sabemos que ele nunca se casou, então, obviamente, ele nunca praticou sexo. Mas, na época de Yeshua, diziam estes essênios celibatários que eles se dedicariam tanto ao aspecto espiritual da religião judaica, tanto ao jejum e à oração, que eles seriam como anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. Isso os essênios falaram. E esta expressão, que não se casam e não se dão em casamento, ela foi repetida por Yeshua em Matityahu, Mateus, capítulo 22, verso 30. Então, resumindo, no voto proibitivo, você se abstém de fazer algo lícito em prol de buscar uma maior elevação espiritual. Um outro exemplo seria alguém, por exemplo, fazer um voto perante o Eterno de se abster, por exemplo, de praticar esportes, e aquele tempo seria consagrado à oração, ao jejum, etc. Bem, além dessa modalidade, uma outra classificação dos votos, juramentos ou promessas, a outra classificação se refere aos votos como expressão de gratidão ao Eterno. Votos como expressão de gratidão ao Eterno são aqueles em que a pessoa se obriga a fazer ou a não fazer algo para agradecer as bênçãos do Eterno sobre a sua vida. Então, existem votos em que você se compromete perante o Eterno a fazer ou a não fazer algo como uma expressão de agradecimento pelas bênçãos do Eterno. Um exemplo, alguém faz um voto perante o Eterno de promover uma doação para uma instituição de caridade, como uma expressão de agradecimento e de louvor ao Eterno. Ou seja, você faz um voto que vai fazer uma doação para uma instituição de caridade. Terceiro tipo de voto são os votos feitos em momentos de tribulações ou angústias. Esse é o tipo de voto quando alguém se compromete a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, objetivando receber determinada bênção do Eterno, principalmente quando a pessoa está passando por uma tribulação ou um momento de extrema angústia. E um exemplo clássico desse tipo de voto, nós lemos quando Ana, em português, ela era estéril, Ana, ela era estéril, ela não tinha filhos, e ela faz um voto perante o Eterno de que se o Eterno lhe desse um filho, ela o consagraria ao Eterno. E o Eterno atendeu a sua oração, ao seu clamor, e ela gerou o profeta Samuel. Então, Ana, ela vai e consagra Samuel ao Eterno. E ela consagra o filho para servir ao Eterno, e diz a Escritura, em Shemuel Aleph,
1 Samuel capítulo 1, verso 11, que além de consagrar o filho ao Eterno, ela disse ainda que não seria passada lâmina sobre a sua cabeça. Ou seja, ela o consagrou desde o ventre como um nazir, como um nazireu. E nós já estudamos as regras acerca do nazir, do nazireu. Então, a Torá, ela autoriza que alguém faça um voto, um juramento ao Eterno, e ela traz diversas regras sobre os votos. A regra geral é: se alguém faz um voto perante o Eterno, esta pessoa tem a obrigação de cumpri-lo. Então a regra geral é essa: você não é obrigado a fazer um voto, a prometer nada ao Eterno, mas se você fez o voto, se você fez uma promessa, você é obrigado a cumprir. E existem algumas outras regras especiais, não é? Eu não vou citar todas, mas algumas regras importantes. Se uma mulher menor de idade fez um voto ao Eterno e o seu pai percebeu que o voto, o pai da menina percebe que o voto não é adequado, que o voto não é benigno, então o pai ele tem o poder para desaprovar o voto, anulando-o. Então o pai da menina pode anular o voto feito pela filha menor de idade. Uma outra regra: o marido ele pode aprovar ou anular o voto feito por sua esposa. E a Torá diz que essa anulação deve ser feita rapidamente. Então, se o marido viu que a sua esposa fez um voto e esse voto é ruim, é um voto negativo, então o marido, como o chefe da família, o marido ele pode anular o voto. Isso tem que ser feito rápido. Agora, se ele não fizer nada e o tempo passar, significa que ele aceitou, ainda que implicitamente, o voto, e daí ele não pode mais desfazê-lo. Agora, quando o marido anula o voto da esposa, caso ele anule um voto da esposa, um voto legítimo de sua mulher, então, suponhamos, o marido, a esposa faz um voto legítimo, um voto saudável, e o marido ele abusa do poder que ele tem como chefe de família, ele abusa de poder e ele anula um voto legítimo. Então diz a Torá que esse marido ele incorrerá em culpa. Isto está no capítulo 30, verso 16, e a numeração das Bíblias cristãs é o capítulo 30, verso 15. Então o marido tem que ter sabedoria. A sua esposa fez um voto ruim, ele pode anular. Mas se ela fez um voto bom e ele anula, então ele vai responder por isso. E se a esposa fez um voto maravilhoso, ele pode ratificar implícita ou explicitamente o voto. Uma questão interessante é a seguinte: existe um debate rabínico acerca de ser vantajoso ou não fazer um voto. Vejam, a Torá autoriza os votos, porém os rabinos lecionam que em muitas vezes não é aconselhável alguém fazer um voto ou uma promessa ou um juramento perante o Eterno. Por exemplo, o Talmud Yerushalmi, ele ensina que a pessoa deve evitar fazer votos. E o Tratado de Nedarim 9.1 do Talmud diz, abrem-se aspas, não é suficiente o que a Torá tenha proibido a você, que você deseja se proibir de outras coisas também? Isto é uma pergunta. Então, o Nedarim 9.1 quer dizer o seguinte: a Torá te proíbe de tantas coisas. Por que você vai fazer um voto criando uma outra proibição? Por que você vai se abster de algo que é lícito? Para que você vai fazer isso? Então, o Talmud Yerushalmi, ele incentiva que a pessoa não faça votos. Porém, em um sentido oposto, a Mishnah,
ela incentiva os votos e os juramentos. Vejam, o Talmud Yerushalmi, ele diz que a pessoa deve evitar fazer votos, evitar fazer juramentos. Mas a Mishnah, ela incentiva alguns votos. A Mishnah prescreve que os votos são importantes para que alguém freie paixões físicas. O Tratado de Pirkei Avot 3.13 assim diz: votos são uma cerca para a abstinência. O que é isso? O Tratado de Pirkei Avot quer dizer o seguinte: existem coisas que são lícitas, porém o excesso pode fazer mal. São coisas lícitas, mas se você fizê-las em excesso, isso pode lhe trazer um mal. Então, o voto perante o Eterno pode ser útil para frear os excessos. Vou dar um exemplo. Alguém é alcoólatra e se converte. Aí a pessoa pode fazer um voto perante o Eterno em que se absterá de consumir bebida alcoólica. Percebam, à luz da Torá, é lícito o consumo de bebidas alcoólicas. Porém, muitas pessoas bebem e terminam dando um mau testemunho. E outras pessoas chegam até mesmo a desenvolver o vício pela bebida, o alcoolismo. Então, para estas pessoas, é melhor que elas façam um voto e, perante o Eterno, um voto em que elas nunca mais irão beber bebida alcoólica. Se você é fraco nessa área, é melhor você se abster. Repito, a bebida alcoólica ela é autorizada pela Torá. Yeshua bebia vinho. As escrituras dizem Yeshua bebia vinho. Yeshua transformou a água em vinho no casamento, né, que nós lemos na Galil. Yeshua bebia no Seder de Pêssar, na Páscoa. Yeshua bebeu vinho. Então é lícito beber vinho, mas se alguém tem problema com o alcoolismo, faça um voto com o Eterno em que você não mais vai beber nada. Ou, às vezes, você não tem problema com o alcoolismo, mas você é uma pessoa que bebe e perde os sentidos, você dá um mau testemunho, você realmente perde a cabeça, então é melhor você se abster disso. Conclusão. Apesar de o Talmud Yerushalmi dizer que não é bom fazer um voto, esta regra comporta exceções e, em alguns casos, os votos serão úteis. E agora, prosseguindo o nosso estudo, nós vamos estudar sobre Yeshua HaMashiach e os votos e os juramentos. Em Matityahu, Mateus, capítulo 5, versos 33 a 37, Yeshua disse o seguinte: outrossim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Eterno. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Elohim, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar assim: sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Yeshua disse isso. Então, aqui aparece uma suposta contradição entre Yeshua, que proíbe os juramentos, e a Torá, que os permite. E é a Torá que os permite. Então vejam, a Torá não obsta os juramentos, mas ela proíbe os juramentos falsos. Vai Levítico 19.12. Então,
Vejam, de um lado, a Torá autoriza os juramentos. E no texto que eu acabei de ler, aparentemente Yeshua está proibindo os juramentos. Então, será que há ou não há uma contradição entre a Torá e os ensinamentos de Yeshua? Repetindo, a Torá a Torá autoriza os juramentos e aparentemente Yeshua está proibindo. Há ou não há contradição? Para respondermos a esta pergunta, nós temos que estudar o judaísmo antigo, o judaísmo da época de Yeshua, em que se desenvolveu o entendimento, na época, de que seria desnecessário firmar um voto, já que a pessoa deveria ter tamanha idoneidade que suas palavras valessem como juramento. O filósofo judeu Filo de Alexandria, que viveu no ano 25 antes de Yeshua, ao ano 50 depois de Yeshua, assim escreveu: a palavra de um homem bom deveria ser um juramento, firme, inabalável, completamente livre de falsidade, firmemente plantado na verdade. Então, Filo, ele está dizendo que a própria palavra de um tzadik, de um justo, ela vale como juramento, razão pela qual o juramento não é necessário. E, por sua vez, os essênios, eles escreveram na Regra de Damasco, coluna 14.1, o seguinte: não jurareis pelo Aleph e o Lamed, nem pelo Aleph e o Dalet. Aleph e Lamed e Aleph e Dalet são circunlóquios para o nome do Eterno. Então os essênios estão querendo dizer o seguinte: não jurareis pelo nome do Eterno. E mais uma vez nós vemos que os essênios de Qumran, eles também não recomendavam que fossem proferidos juramentos usando o nome do Eterno. E por sua vez, o historiador Flávio Josefo, que viveu no primeiro século, ele escreveu acerca da abstenção de juramentos por parte dos essênios. Escreveu Flávio Josefo que os essênios cumprem tão inviolavelmente o que prometem que se pode prestar fé às suas simples palavras, como a juramentos. Eles, os essênios, consideram mesmo como perjúrios, porque não podem crer que um homem não seja um mentiroso quando tem necessidade, para que nele se creia de tomar a Elohim por testemunha. Então Flávio Josefo, novamente, está dizendo que os essênios, eles não juravam pelo nome do Eterno, pois eles entendiam que a própria palavra de um homem deveria valer como juramento. Pensavam os essênios que a palavra de um homem, de um justo, tinha a força obrigatória de um juramento, razão pela qual seria desnecessário invocar o nome do Eterno. E de forma semelhante, esta questão é tratada no Talmud, em uma passagem em que os rabinos discutem se um contrato verbal teria força obrigatória ou não entre as partes, ou seja, se a simples palavra de um homem deveria ser cumprida. E vejam o que escreveu o Talmud no tratado de Bava Metzia. O rabino Yosef, filho de Yehudá, disse: é para ensinar-lhe que o seu sim deve ser apenas sim, e o que o seu não deve ser apenas não. Abaye disse: isso significa que não se deve falar uma coisa com a boca e a outra com o coração. Isso que eu li está no Talmud Bavli, Masechet Bava Metzia 49a. Então, vejam, a Torá, ela
autoriza os juramentos, mas os essênios de Qumran, eles achavam que não era preciso o juramento. Por sua vez, os rabinos do Talmud, eles falam que o seu sim deve ser o sim, e o seu não deve valer como não. E a mesma coisa repetiu Yeshua. Então, não há uma contradição entre os ensinamentos de Yeshua e a Torá. Por quê? Porque apesar de a Torá autorizar os juramentos, no primeiro século desenvolveu-se o entendimento de que um homem deve ter uma idoneidade moral tão grande que as suas próprias palavras têm força de juramento. Isso disseram os essênios, os rabinos no Talmud e Yeshua HaMashiach a mesma coisa. E eu fico impressionado que o Talmud, ele diz que a sua palavra deve ser, o seu sim deve ser o sim e o seu não deve ser o não. E Yeshua disse a mesma coisa. Então nós vemos uma afinidade entre Yeshua e os rabinos do Talmud nesse aspecto. Bem, o capítulo 32 dessa paraxá, agora mudando de assunto, o capítulo 32 narra que os israelitas deveriam lutar contra Midian para executar a vingança do Eterno. E foram recrutados 1.000 homens de cada tribo, totalizando 12.000 homens. E eles mataram todos os homens de Midian, inclusive o falso profeta Bilam, e os hebreus levaram as mulheres e as crianças como escravos, e pegaram ainda os despojos de animais, de todo gado e dos demais bens. E aqueles que não foram à guerra, eles também receberam parte dos despojos de guerra, apesar de aqueles que foram à guerra terem recebido mais. Então isso é uma coisa interessante. Cada tribo de Israel mandou 1.000 homens, formando 12.000 homens. E eles recolheram os despojos, os gados, os bens, as mulheres e crianças como escravos. Porém, até aqueles que não foram para a guerra, eles receberam. Por quê? Porque em Israel vigora o princípio da solidariedade social. Ou seja, os bens não pertencem apenas a uma pessoa, e sim a todos. Há uma repartição justa de bens, de modo que uma camada da população não fique muito mais rica do que a outra. Então, ainda quem não foi à guerra recebeu, porque na verdade Israel não vê as pessoas individualmente. Israel vê o povo como uma coletividade em que todos são abençoados. Até o Cohen Hagadol, o sumo sacerdote, ele também ganhou despojos de guerra. Por quê? Obviamente ele fez orações, tefilot, ele intercedeu, ele tratou do lado espiritual da guerra. Os soldados fizeram uma guerra física, mas com certeza ele orou. Ele orou ao Eterno para que o povo vencesse a guerra. Então ele também é abençoado. Os levinhos, os levitas, eles cuidaram também da parte espiritual. Então eles também têm direito de receber os despojos da guerra. E daí tem uma coisa interessante. Quando os soldados eles voltaram com os despojos, eles foram até Moisés. E Moisés ele ficou indignado. E ele determinou que as mulheres que se deitaram com homens deveriam ser mortas. E todos os meninos também deveriam ser mortos, poupando-se apenas as meninas que nunca tiveram relações sexuais. Isso está no capítulo 32, versos 13 a 18. E aí vem uma questão fundamental, porque muitos ateus criticam as escrituras com base nesta passagem. E os ateus argumentam: se o Eterno é bom, como o Eterno ordenou
a morte de mulheres e crianças. Está escrito que o Eterno ordenou a morte de mulheres e de crianças. Então, se o Eterno é bom, como que o Eterno manda matar mulheres e crianças? Isso não seria uma contradição da Bíblia? Os ateus gostam de pegar essa passagem para criticar a Bíblia hebraica. E aí nós temos uma resposta para os ateus. A nossa resposta é: o Eterno mandou matar essas mulheres e essas crianças, sim. Mas por quê? Primeiro, essas mulheres eram idólatras e levaram os israelitas a adorar outros deuses, tal como fizeram as moabitas. E isto nós lemos em Bamidbar, no livro de Números, capítulo 25, versos 1 a 9. Então, vejam, o Eterno mandou matar mulheres porque essas mulheres eram idólatras. E qual é a pena para a idolatria? A Torá diz que a idolatria é punida com a morte. Então, o Eterno determinou que as mulheres fossem executadas para se cumprir a sentença fixada na própria Torá. Aí alguém fala, mas o Eterno pode matar os idólatras? Pode. Por quê? Nós temos que nos lembrar do seguinte: quem deu a vida tem o direito de tirá-la. O Eterno pode decretar a morte de idólatras, pois ele é o doador da vida. O Eterno deu a vida para todos nós, e se alguém cometer idolatria, ele tem o direito de tirá-la. Repito, quem deu a vida tem o direito de tirá-la. E é por essa razão que o Eterno determinou o extermínio dessas mulheres idólatras. Aí alguém vai me dizer, poxa, mas o Eterno determinou a morte de crianças. Como você me explica isso? A explicação é a seguinte: os meninos, crianças, né, os meninos que eram criancinhas, também foram criados em um ambiente de idolatria. E o Eterno quis dizimá-los para conter, para obstar a propagação da idolatria. Se aqueles meninos ficassem no meio dos israelitas, eles iriam propagar a idolatria. Então o Eterno quis dizimá-los para estancar de uma vez por todas a idolatria no meio de Israel. Vejam, das duas uma. Se o menino ele teve plena consciência de sua idolatria, então a sua morte foi justa. Agora, se aquele menino ele era muito pequenininho, se ele não tivesse tal consciência, ainda que ele fosse morto por ordem do Eterno, ele não seria condenado no tribunal celestial. Então, sei lá, um menino de 2 anos de idade, ele morreu. Mas se ele não tem consciência de nada, obviamente, no tribunal celestial, ele será absolvido. Então, nós temos que nos lembrar do seguinte: o Eterno sabe o que faz, e a justiça do Eterno é perfeita. Muitas coisas são estranhas aos nossos olhos. Muitas vezes nós não enxergamos a justiça do Eterno, mas nós temos que confiar, sabendo que o Eterno ele é justo. Os seus juízos são justos e são verdadeiros. O Eterno sabe o que faz. Se ele determinou a morte, os propósitos dele são propósitos elevados. Então nós temos que confiar que aquilo ali foi justo. Uma outra coisa, em relação aos espólios de guerra, é a seguinte, já mudando de assunto. O Eterno determinou a purificação de roupas e de objetos
que compunham o espólio de guerra. Isto está no capítulo 30, versos 20 a 30. E por que o Eterno determinou purificar a roupa e os objetos dos midianitas? Existem várias razões. Primeiro, muitos daqueles objetos tiveram contato com os midianitas que foram mortos. As pessoas morrem na guerra, você tira a roupa, você tira o ouro, você tira os objetos. Então, nós sabemos que um objeto que tem contato com uma pessoa morta, ele fica impuro. Então, o Eterno determinou a purificação desses objetos. Outra coisa, havia objetos que tiveram contato com alimentos que não eram kasher. Por exemplo, panelas que tiveram contato com carne de porco, com camarão, ou sei lá, com carnes não kasher. Então, aquilo ali precisava ser purificado também. E uma outra coisa que muitos rabinos às vezes não gostam de abordar, mas é interessante, é que muitos objetos dos midianitas, eles foram contaminados pela idolatria. Muitos objetos dos midianitas eram consagrados aos ídolos. Por isso que o Eterno mandou purificar. Então eu quero falar o seguinte: existem sim objetos malditos, objetos em que há uma maldição. Existem objetos que são consagrados a ídolos. E é por isso que o Eterno mandou purificar tudo. Lembrando-se que os midianitas eram muito idólatras. Então, existem objetos que realmente são amaldiçoados. Eu já ouvi relatos de pessoas que moraram em casas amaldiçoadas. Eu tenho uma tia que ela não tem a nossa emuná, a nossa fé, que ela morava em uma casa, isso quando eu era bem criança, e ela ouvia vozes. Ou seja, Shedim, demônios falavam, ela ouvia vozes. As panelas, isso eu era criança, as panelas se mexiam sozinha, os pratos flutuavam na casa, coisas de filme de terror, que a pessoa só vê em Hollywood, no cinema, mas os pratos ficavam voando, flutuando pela casa. Vozes, era uma coisa horrível, ela teve que se mudar. Por quê? Porque aquela casa estava amaldiçoada. Existem estatuetas que são consagrados a ídolos. Não é? Muitos objetos de artesanato, às vezes são no Nordeste, né? Não estou dizendo que todo artesanato é consagrado não, gente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas no Nordeste tem pessoas que fazem estatuetas, aí faz a estatueta, sei lá, de uma bonequinha. Aí você acha que aquilo ali é uma boneca, mas eles têm envolvimento com banda, candomblé, e eles consagram aquilo ali e vendem. É um objeto maldito, né? Então, objeto maldito não é bom você ter. E se você tem algo em casa e não sabe, tem dúvida, você consagra ao Eterno e quebra a maldição, né? Há um caso, né, de uma mulher, sei lá, que ela ganhou uma roupa, acho que ganhou um enxoval, salvo engano foi um enxoval, ganhou um enxoval, a história eu não me lembro direito. Aí depois a pessoa fala, esse enxoval que eu te dei estava consagrado aos meus ídolos. A mulher chegou e falou, não, toma de volta porque eu não quero, né? Eu também não gostaria, né? Alguém me dá algo. Tem gente que às vezes vem me dar, tem gente que é sem noção, né? Você vai dar um negócio assim, essa estatueta do Nordeste, pô, eu olho para aquela estatueta, eu sei que aquilo ali tem idolatria por trás, né? Então é bom não ter. E é bom, e se você tem coisas em casa, né, que você não sabe a origem, consagre tudo ao Eterno, porque realmente existem objetos malditos. Objetos malditos por excelência são essas estátuas de ídolos, estátuas de Maria, de São Jorge. Isso daí, meu filho, né, é algo terrível. E por incrível que pareça,
É triste, mas grande parte da população brasileira tem estátuas em casa de Maria, de São Jorge, de santinhos. Isso daí é algo abominável aos olhos do Eterno. Se você está querendo servir ao Eterno, você tem que quebrar tudo. Eu já preguei para muitas pessoas em comunidades carentes do Rio de Janeiro e muitas pessoas queriam se converter ao Eterno e tinham objetos. E é interessante que essas pessoas têm medo. Eu tenho aqui estátua disso, daquilo, mas eu tenho medo de queimar. A pessoa fica com medo de queimar, achando que a entidade vai persegui-la. Várias vezes eu já peguei, quebrei tudo e taquei fogo. Essas coisas é bom exterminar, porque o Eterno abomina a Avodá Zará. A Avodá Zará é algo que o Eterno abomina. Bem, e por fim, agora nós chegamos no capítulo 32. No capítulo 32, os hebreus eles estavam chegando à terra de Israel para conquistá-la. E as tribos de Reuven e Gad, em português, Rubens e Gad, eles se adiantaram e eles requereram que a sua herança fosse ao leste do rio Iardém, do rio Jordão, e não exatamente na terra de Israel. Então, antes de atravessarem o rio Iardém, o rio Jordão, antes de atravessarem o rio e chegarem à terra de Israel, eles quiseram uma herança na terra anterior. E eles fizeram isto já que a margem leste do rio seria mais apropriada para os seus abundantes rebanhos. E após certo debate, Moisés ele concorda com a reivindicação de Reuven e Gad, mas ele estabelece uma condição, que estas duas tribos deveriam ajudar o restante da nação a conquistar toda a terra de Israel antes de eles se estabelecerem naquela terra. Então, Moshe disse, vocês querem essa terra? Tudo bem, vocês podem ficar, mas vocês vão ter que ajudar os seus irmãos, vocês terão que ajudar as outras tribos a conquistar a terra de Israel. E as tribos de Reuven e Gad, elas possuíam um vasto rebanho. E explicam os rabinos que eles quiseram essa terra porque eles se preocuparam prioritariamente com os bens materiais. Lecionam os rabinos que estas duas tribos se preocuparam mais com as riquezas materiais do que com a própria educação dos seus filhos. Eles se preocuparam mais com o material do que com o espiritual. Por quê? Porque eles tinham muito gado, eles viram que aquela terra era grande, que aquela terra comportava o seu vasto rebanho, e eles quiseram esta terra e não a terra de Israel que estava depois do rio. Então eles tiveram uma preocupação mais do campo de vista financeiro econômico. Eles focaram mais no material. Vejam, não é errado alguém ter uma boa condição financeira. Isso não é errado. Aliás, muitos personagens bíblicos foram homens homens riquíssimos, muito ricos. Então, o problema não é ter dinheiro. O problema é colocar o dinheiro acima do eterno. O problema é valorizar mais os bens materiais do que os bens espirituais. Lecionam os rabinos que, quando o Eterno faz alguém rico, esta riqueza é dada para que ele possa ajudar os necessitados.
e não para ele ficar concentrando riquezas na terra de forma egoística. Então, você pode ter dinheiro, não é problema ter dinheiro, mas você não pode colocar o dinheiro acima do eterno. 2, se o eterno te deu dinheiro, você deve usar este dinheiro para ajudar os necessitados. Você deve usar este dinheiro para a obra do eterno. Bem, prosseguindo. Além da tribo de Reuven e Gade, nós lemos também nessa paraxá que meia tribo de Menaché, ou Manassés em português, ela também recebeu a porção de terra junto com Reuven e Gade, já que a metade da tribo de Manassés, também possuía muito gado. Então, apesar da meia tribo de Menaché não ter pedido a terra, explica o Rabino Narmanides que Moshe os deu em razão de haver uma grande extensão de terra e a tribo de Menaché também possuir muito gado. Então, eles não pediram, porém, eles aceitaram da mesma forma que os homens da tribo de Reuven e Gade. E já que as tribos de Reuven, Gade e a meia tribo de Menaché, eles amaram a riqueza, não é? Eu estou explicando que Reuven, Gade e meia tribo de Menaché, eles ficaram antes do Rio Jordão, porque eles focaram nos bens materiais. Então, já que eles amaram a riqueza, eles colocaram a riqueza em primeiro lugar, eles foram punidos pelo Eterno. Punidos da seguinte forma: eles foram os primeiros que foram levados ao cativeiro assírio. Isso está em Divrei Hayamim, 1 Crônicas, capítulo 5, verso 26. Então, 1 Crônicas, capítulo 5, verso 26, diz que já as tribos em português, Rubens, Gade e Manassés, meia tribo de Manassés, eles foram os primeiros a serem levados ao cativeiro assírio, e os rabinos dizem que isso foi uma punição, porque eles se preocuparam mais com as riquezas materiais do que com o eterno. Não se esqueçam, nenhum pecado fica impune. Nós podemos ter dinheiro, você pode ter bens, mas o eterno tem que estar em primeiro lugar, e você deve usar o seu dinheiro para abençoar as pessoas necessitadas. E eu vou fechar essa paraxá com a belíssima citação de Shaul, de Paulo, em Timóteo Aleph, em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 10 e 11, em que ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da emuná, da fé, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Elohim, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Fecham-se aspas. Com isto, nós aprendemos que a nossa maior riqueza é o eterno. Nós podemos viver sem dinheiro, mas não conseguimos viver com shalom, com paz, sem o eterno. O eterno é o nosso maior tesouro. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Eterno, nós te agradecemos por esse Shabat, por esse estudo, e que nós possamos guardar em nossos corações tudo o que estudamos, que nós possamos lembrar e repetir aquilo que disse o salmista: eu não tenho nenhum outro bem além de ti. Ó Eterno, tu és o nosso bem, o nosso tesouro, a nossa riqueza.
Por mais que possamos desfrutar de bens materiais, nós reconhecemos que Tu és tudo em nossas vidas. Tudo que temos, tudo que somos, pertence a Ti. E por isso, Pai, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por esse estudo, que nós possamos aplicar e praticar tudo o que nós estamos estudando. Nós louvamos o nome de Yahweh, o nome que é bendito, que é sagrado, que é exaltado nas alturas. B'Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.